Olá pessoal, sou Helena Moraes e hoje nós vamos conversar sobre sinais de parto, que é uma grande preocupação das gestantes nessa reta final, né? Quando o parto está aí se aproximando, as pessoas sempre me perguntam assim, será que eu vou saber reconhecer o trabalho de parto? Os maridos às vezes me perguntam assim, que horas que eu saio com ela para o hospital, né? Eu vou saber o momento certo. Então hoje as dicas é para vocês saberem identificar, né, os sinais de parto. Então vamos lá. Por volta de 37 semanas, o corpo já começa a dar sinais de que o parto está próximo. As mulheres nessa fase começam a ter contrações não dolorosas, com mais frequência, que a gente chama de pródromos do trabalho de parto. Tem gente que às vezes até confunde, passa às vezes uma manhã inteira percebendo a barriga endurecendo com mais frequência e já fica ali atenta, opa, eu acho que o trabalho de parto está começando. Aí de repente para tudo. Então é o corpo se preparando. É o bebê dando sinais de que ele está pronto ou está quase pronto aí para o nascimento. À medida que os dias vão passando, né, esses sinais vão ficando mais evidentes. Nessa reta final é comum a mulher sentir mais pressão, né, aqui no abdômen, né? Às vezes ela sente uma cólicazinha no pé da barriga, que vai irradiando para a região lombar. É normal também ela sentir umas fisgadas na vagina e muitas mulheres começam a perceber também que a barriga vai baixando, que o bebê vai descendo e vai se encaixando mais ali na pelve da mulher. Então esses são alguns sinais. Aí existe a perda do tampão mucoso. O que é o tampão mucoso? O tampão mucoso é uma secreção que se instala no colo do útero, ali entre o canal vaginal e o colo do útero. Essa secreção se instala ali logo no começo da gestação, que é uma secreção gelatinosa, que ela é criada pelo organismo para proteger o colo do útero dos micro-organismos presentes no canal vaginal. Então, à medida que o parto vai se aproximando, a mulher, esse colo do útero que passa a gestação todo fechadinho, uma vez eu vi de uma amiga um exemplo que eu gosto de repetir, que acho que dá para deixar bem claro para vocês como é que é esse colo. É como se fosse um botão de rosa, bem fechadinho, e à medida que o parto vai se aproximando, que o corpo vai sendo preparado para o parto, essa rosa vai abrindo, né? Então esse colo vai ficando mais fino. Quando você vai no obstetra, que ele vai fazer um toque pela primeira vez, ele vai sentir a espessura desse colo, ele vai dizer o colo está afinando, ou ele pode usar o termo apagamento do colo. Ah, já tem 10% de apagamento, já tem 30% de apagamento. Então, esse colo ficando mais fino, né? Muitas vezes ainda não tem dilatação, tá? É só ele apagando. A dilatação vai ocorrer um pouquinho mais para frente com as contrações mais ritmadas. Então, nesse primeiro momento, vai acontecendo o apagamento do colo. Com o apagamento do colo, a mulher pode perder o tampão, que é essa secreção que estava ali protegendo o colo do útero. Sai a secreção como se fosse um corrimento, mas só que mais grosso, mais espesso, e pode vir com umas raiazinhas de sangue. Ele estava preso ali no colo do útero, ao se desprender, ele pode vir com essas raiazinhas de sangue. Isso é normal, é esperado. Tem mulheres que perdem esse tampão de uma única vez e tem mulheres que vai perdendo ele aos poucos. É como se toda vez que você vai ao banheiro que você seca, vem aquela secreçãozinha ali, normal. Agora, tem mulheres que também não perdem tampão e vai perder só lá na frente, na fase ativa, quando já está iniciando mesmo a dilatação do colo. Ok, mas isso é um sinal para você ficar atento e saber que se isso começar a acontecer, parto
parto está próximo. Pode acontecer nas próximas horas, pode acontecer nos próximos dias, a gente não tem como saber. Outro sinal importante é a ruptura da bolsa, que é aquela bolsa de líquido amniótico onde o bebê fica, né, durante toda a gestação. Quando está próximo, quando vai iniciar o trabalho de parto, há o rompimento dessa bolsa. Normalmente, quando a bolsa rompe embaixo, bem próximo do canal, né, do colo do útero, sai uma quantidade grande de líquido. O líquido amniótico, ele é claro, pode vir com uns gruminhos. Vocês já abriram um coco verde, quando tem aqueles gruminhos nele? O líquido amniótico é mais ou menos daquela cor. E algumas pessoas relatam que tem um cheiro de amônia, de água sanitária, né? Tem gente que não consegue identificar cheiro nenhum, mas ele é um líquido clarinho. O que você tem que ficar atento se houver o rompimento da bolsa é se esse líquido estiver realmente claro. Porque se ele estiver um pouquinho mais escuro, meio amarronzado, você precisa entrar em contato com o seu obstetra imediatamente ou procurar a maternidade mais próxima para avaliar. Porque isso pode ser um sinal de que o bebê liberou mecônio ainda na barriga. E quando o bebê libera mecônio, que é aquele primeiro cocô que os bebês fazem, é um sinal de que ele está com algum desconforto, alguma coisa não está legal para ele aí. Então não dá para você ficar em casa aguardando contrações. Você tem que ir para o hospital, para o médico avaliar se está tudo bem com o bebê e se realmente foi um mecônio ali que ele liberou. E aí ele vai avaliar quais vão ser as condutas daí para frente. Mas se o líquido estiver clarinho, não tem pressa. Porque muitas vezes os companheiros me perguntam, rompeu a bolsa, a gente tem que sair correndo, né? Eu falei assim, não necessariamente, tá? Muitas vezes a bolsa rompe e a mulher ainda leva um tempinho para começar a sentir as contrações, principalmente quando é o primeiro filho. Então o que vocês vão ter que avaliar nesse primeiro momento? Rompeu a bolsa, cor do líquido amniótico, tá tudo ok? É bom você avisar o obstetra, porque ele precisa já saber que a grávida dele está iniciando o trabalho de parto e que o bebê vai nascer nas próximas horas aí. E aguardar em casa ainda, tranquilo, sem pressa, o início das contrações. Normalmente, quando a bolsa rompe, a cabeça do bebê, ela desce um pouquinho e começa a pressionar mais o colo e isso provoca o início imediato das contrações. Só que as contrações, elas começam devagar, não é uma coisa muito rápida. É muito raro a gente ver uma mulher que rompe a bolsa e o bebê desce e daí a pouco ela sente que o bebê está pressionando muito e tem que sair correndo. Principalmente quando é o primeiro filho, gente, as coisas não acontecem nessa rapidez toda, não. Novela mostra muito pra gente esse tipo de parto, né? Rompe a bolsa, a mulher começa a fazer aquela respiração cachorrinho e todo mundo sai correndo desesperado e chega naquele hospital, aquela confusão toda, o bebê nasce. O trabalho de parto, gente, não é bem assim, tá? O pessoal de novela precisava ilustrar melhor esse momento, mas é assim que eles fazem e deixa sempre essa impressão para todo mundo que é dessa forma que vai acontecer. Então, segundo passo, depois do tampão mucoso, rompimento da bolsa, normalmente desce esse líquido claro, em uma quantidade grande, quando a ruptura é mais próxima do colo. Você vai observar, vai entrar em contato com seu médico, avisar que a bolsa rompeu e aguardar o início dessas contrações, que já podem estar ocorrendo ou não. Normalmente, quando a bolsa rompe, espera-se que em 2 horas, mais ou menos, a mulher começa a sentir contrações. O seu obstetra vai pedir para dar uma avaliada, vai pedir para você dar um tempo, né, em casa, para o início dessas contrações, e por telefone ele vai te orientar. De repente ele está no consultório, pede para você passar lá, para ele dar uma avaliada, para ver se já tem alguma dilatação, se tiver muito, né, se já acelerou, de repente já rompeu a bolsa, você está com poucas contrações, mas já deu uma dilatada boa, ele já vai pedir internação, ou não, ele pode avaliar e pedir você para voltar para casa. Então, cada caso é um caso. Pode ocorrer também um rompimento mais alto, ele acontece mais em cima, e aí você não perde o líquido todo de uma vez, você pode ir perdendo aos pouquinhos. Então, aquele momento que você observa que a calcinha está sempre molhada, você coloca um absorvente, daí a pouco ele está molhado.
Isso também é uma ruptura de bolsa, só que é uma ruptura mais alta. Aí você vai ter que entrar em contato com o seu médico, ou procurar a maternidade onde você vai dar a luz para eles avaliarem, e aí, depois dessa avaliação, que eles vão também dizer que conduta vai ser tomada. Você voltar para casa, aguardar, normalmente, se é uma gravidez de baixo risco, se estiver tudo bem com você e com o bebê, essa é a orientação, é você aguardar em casa, que é um ambiente mais tranquilo, mais seguro, para você ficar aguardando a fase mais ativa do seu trabalho de parto. Tem mulheres que não perdem o tampão, não rompe a bolsa e ela começa a sentir contrações, né? As contrações do trabalho de parto começam mais espaçadas e com curta duração, às vezes duram uns 30 segundos, uma a cada 20 minutos, uma a cada 15 minutos, depois volta para 20 minutos, ou depois surge outra só daí a 30 minutos. Então nesse comecinho você vai sentindo as contrações, mas assim, ainda não tem ritmo, né? E bem curtas. À medida que o tempo vai passando, elas vão aumentando a duração e diminuindo o intervalo entre uma e outra. Então o que vocês têm que fazer nessa fase? Também ficar em casa, observando esse ritmo. É bom avisar o obstetra, dizer os sinais que você já está tendo. Também não precisa ter essa preocupação de sair correndo. Se for madrugada que você acorda já sentindo, busca uma posição confortável, né? Tenta dormir entre uma contração e outra, como esse começo elas são espaçadas, dá para você dar uma cochilada, né? Se começou pela manhã, levanta, toma seu café da manhã, se for hora do almoço, vai fazer seu lanche normal, vai almoçar, vai lanchar, não deixe de se alimentar. E escuta o que seu corpo está pedindo. Nesse começo, não adianta você ficar fazendo muito exercício. É bom dar uma caminhadinha para estimular, mas se você sentir necessidade de descansar, descansa. Porque quando você entrar na fase ativa, vai precisar mais de você fazendo aquela movimentação para estimular mais o trabalho de parto. Então nesse começo, que a gente chama de fase latente, que vai até mais ou menos uns 4, 5 centímetros, que as contrações estão acontecendo, mas ainda elas não têm um ritmo, elas são um pouco irregulares ainda. Então é uma fase que dá para ficar em casa, seguindo ali mais ou menos uma rotina, fazendo o que seu corpo estiver pedindo, e nesse início as contrações elas ainda não são muito dolorosas, né? São bem suportáveis. Às vezes um banho, se você tiver uma banheira em casa, dá uma relaxada, né? Se você sente vontade de fazer isso. E vai estar sempre em comunicação com o seu obstetra, se você tiver com alguma dúvida, estiver um pouco angustiado, se você tiver uma doula, a doula pode ir para sua casa nesse primeiro momento, depois vocês vão juntos para a maternidade. Se não for o caso de ter uma doula, se você está indo para uma maternidade sozinha, só com o seu companheiro ou com uma outra pessoa que vai estar te apoiando nesse momento, essa pessoa já deve estar com você, né, te dando esse suporte nessas primeiras horas. Quando você sai dessa fase latente do trabalho de parto, você vai perceber que as contrações elas vão ficando mais próximas uma da outra e a duração delas vai aumentar. Vai durar em torno de 40 segundos, 45 segundos, variando um pouquinho, porque o nosso corpo não é um reloginho. E você não vai ter uma contração a cada 2 minutos ou a cada 3 minutos certinho. Isso vai mudando um pouquinho. Mas o que a gente considera a fase ativa do trabalho de parto é quando você tem 3 contrações no intervalo de 10 minutos. Então, mais ou menos, uma a cada 3 minutos por aí, com duração de uns 40 segundos ou mais. Então, essa é a fase ativa do trabalho de parto e que normalmente é a hora que se encaminha para a maternidade. Você vai chegar lá, você vai estar com uns 5, 6 centímetros de dilatação aí no máximo, principalmente quando é o primeiro filho. Quando é o segundo ou terceiro, que os outros têm
nasceram de parto normal, a tendência é um trabalho de parto um pouquinho mais rápido, porque o colo já foi dilatado uma vez ou duas, e então a tendência é ele responder mais rápido. Às vezes poucas contrações, né, um período mais curto de tempo faz com que o colo dilate mais rápido. Tá? Mas isso também não é regra para todo mundo. Já vi mulheres de primeiro filho, que foi assim super rápido o trabalho de parto, e no segundo demorou mais de 12 horas. Tá? Mas a tendência é mais comum que o segundo, o terceiro filho seja bem mais rápido o trabalho de parto. Então o que vocês têm que ficar atento é isso. E observar também onde eu moro. Que horas é que eu estou indo para o hospital? É hora de um trânsito muito intenso? Então você também não vai ficar em casa esperando aí 3 contrações a cada 10 minutos, correndo o risco de ficar muito tempo parada no engarrafamento. Então é bom planejar isso. Eu sempre dou essa dica para os casais, assim, faz um tour antes do parto, assim, da sua casa até a maternidade, vê quanto tempo você vai gastar. Imagina se for um horário de muito trânsito, quanto tempo a mais você vai gastar. Então, quando você faz esse planejamento, você fica mais tranquilo aí no momento, né, aí da hora de realmente ir para o hospital. Então é isso, assim, observou esse período, né, 3 contrações a cada 10 minutos, é a hora, geralmente que os médicos pedem para internar. Essa fase latente, por que a gente pede para ficar em casa? Esse começo das contrações ainda são curtinhas e com intervalo longo entre uma e outra. É uma fase mais demorada do trabalho de parto. Para vocês terem uma ideia, a média de duração de um trabalho de parto são 12 horas. Para dilatar 4 centímetros, 3, 4 centímetros, leva de 6 a 8 horas, justamente por conta disso. As contrações são curtas e um intervalo maior entre uma e outra. Então não tem uma ação mecânica forçando o colo do útero ali a se abrir mais rápido. Então a partir do momento que as contrações ficam mais longas e em intervalo de tempo menor, essa ação sobre o colo é maior. Então a tendência, a partir de 4, 5 centímetros, quando você entra nesse ritmo de 3 contrações a cada 10 minutos, é você dilatar 1 centímetro por hora. Então essa é mais ou menos a regra, né? Assim, o que acontece com a maioria. Então, observando esses sinais, assim, não tem como a gente não identificar que está em trabalho de parto. Tá? Eles são bem claros, você vai sentir uma mudança muito grande, né? Coisas que você não estava sentindo até ontem. Então, é bem perceptível essas mudanças, não tem como a gente não saber que entrou em trabalho de parto. Então, fique atento a esses sinais, faz a sua programação, né? Imagina que não dá para a gente criar assim, um scriptzinho do trabalho de parto, tentar seguir umas regrinhas como que vai acontecer. Então isso aqui é só para você ter uma visão geral de como ele pode iniciar, mas a gente nunca sabe se vai começar com contrações e depois a bolsa vai romper no meio do processo, ou o tampão também você pode perder o tampão no meio do processo. Então cada mulher vai ter uma experiência individual. Isso a gente não tem como saber e prever como é que vai acontecer o trabalho de parto de cada mulher. Mas são esses os sinais, fiquem atentos a eles, que você vai saber identificar e saber certinho a hora que vocês deverão procurar, né, entrar em contato aí com a maternidade, com o seu obstetra, e de uma forma tranquila e mais segura, né? E quanto mais tranquila você tentar ficar nessa reta final, mais fácil vai ser para você identificar esses sinais. Ok? Espero que essas dicas ajudem vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.